Olá, senhores! Estamos de volta, tudo tranquilo? E aí, vamos começar agora a nossa parte 2 da nossa Supply Chain Management, ou seja, do gerenciamento da nossa cadeia de suprimentos. Beleza? Nós vimos na aula passada, na parte 1, que você pode acessar novamente aí, do gerenciamento da cadeia de suprimento, quais são os conceitos, as características e uma ferramenta que é utilizada junto com a Supply Chain Management para melhor captar as preferências, mapear todas as características, o perfil dos clientes. E agora, iniciando na nossa segunda parte, eu já faço de cara uma pergunta para vocês, que é essa primeira que tem aí no seu slide. Será que a SCM, nossa gestão da cadeia de suprimento, ela está ligada à vantagem competitiva da empresa? O que vocês acham, pessoal? É uma pergunta quase óbvia por tudo que vocês já aprenderam da Supply Chain Management. Por quê? Principal motivação de se realizar esse gerenciamento da cadeia de suprimento, integrando várias atividades e várias funções, é obter uma vantagem competitiva sustentável de mercado. Beleza, vamos nessa palavra aí. Vantagem competitiva, nessa frase, desculpa, uma vantagem competitiva sustentável de mercado. Ou seja, tem que ter uma sustentação, uma sustentabilidade. Não adianta você adquirir vantagem competitiva para daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, não vou nem falar 5 anos é muito. Tem uma vantagem competitiva durante um ano. Nesse ano de 2020 eu tive uma vantagem competitiva porque, enfim, minha empresa ela tem um home office muito bom e eu vou garantir essa vantagem competitiva para o resto da minha organização. Não, às vezes não é sustentável. Você teve uma vantagem competitiva durante o ano de 2020. Mas em 2021, na hora que a pandemia acabar, voltar ao novo normal que nós vamos ter aí? E será que você vai continuar com essa vantagem? Então, a vantagem competitiva, principalmente na logística, que é o que nós estamos falando, ela precisa de ser sustentável ao longo dos anos de vida da sua empresa, beleza? Então, continuando aqui, a SCM, Supply Chain Management, ela deve gerar valor para o seu cliente. Voltamos novamente. Professor, o que é valor para o seu cliente? Depende. Quem é o seu cliente? Você precisa de conhecer o seu consumidor final, para você saber o que é valor para ele. Vocês que estão aí ouvindo, provavelmente vocês têm preferências e dão valores diferentes uns dos outros a determinado produto ou determinado serviço. Imagine, alguns consumidores acreditam que pagar mais barato para ele é muito melhor. Porque às vezes para esse consumidor vai sobrar dinheiro para outras coisas, então ele prefere esses produtos com preço muito baixo, um custo muito baixo. Então prefere pagar pouco. Para outras pessoas, preferem pagar mais, mas num produto de qualidade. Então a percepção de valor dessa outra pessoa está na qualidade do produto ou da prestação do serviço. Para uma outra pessoa, um outro indivíduo, a percepção de valor dele está se o produto é de marca ou não. Para ele é aquilo que importa, né? De você ter lá a marquinha, né? Aquela logo daquela marca que você tanto gosta, para ele aquilo é um valor. Aquilo sim significa que a camisa, o relógio, a pulseira é de qualidade, tênis é de qualidade ou não. Então cada um tem a sua percepção de valor, beleza? Continuando aí, você deve utilizar, e aí a gente está falando em relação à vantagem competitiva, tá, pessoal? Utilizar a TI de uma forma que você pode gerar agilidade no atendimento com o cliente. O que ele está falando ali? Você saber, você ter, você comprar, né? Porque, pessoal, não é barato você entrar
num Facebook, num Instagram, talvez. Agora o WhatsApp ainda não tem, mas ainda vai ter, provavelmente. Alguns tipos de propaganda, você entra dentro de uma rede social para promover o seu produto. Isso é pago e é muito caro. Então, se você tiver uma TI, um ferramental de TI, tecnologia de informação, muito bom, você consegue atingir o seu cliente de maneira muito mais célere, né? E, obviamente, tornar a gestão, a SCM, a gestão da cadeia de suprimentos, melhor sincronizada. Esse seria o melhor dos mundos. E aí, vamos a alguns exemplos de vantagem competitiva de como realizar uma boa gestão da cadeia de suprimentos. O primeiro que eu coloco para você aí é a vantagem competitiva na produção ou na fabricação. Um exemplo muito claro que a gente pode colocar aí é quando a gente observa a Ambev. O que a Ambev resolveu fazer na sua cadeia de suprimentos? Isso lá atrás, né, quando ainda não era Ambev. Algumas cervejarias, elas resolveram se unir para se tornarem mais fortes, ou seja, realizar uma fusão e se tornarem mais fortes para competir o quê, professor? No mercado local? Não, no mercado global. Porque com uma força de um mercado global, elas conseguem estar em vários pontos do globo, vendendo e transportando os seus produtos de maneira muito mais célere, chegando ao consumidor muito mais rápido. Vamos ver o exemplo que eu coloco para vocês aí. A nova realidade exigiu muitas mudanças, né? A Ambev, que é a Companhia de Bebidas da América, foi resultado de uma fusão das principais cervejarias ou indústria de bebidas que eu falei para vocês. Por quê? Qual que é a ideia? Ter uma maior viabilidade logística dentro do globo, ou seja, poder transportar aquelas bebidas dentro do grupo comercial de maneira muito mais rápida e para vários locais do globo. E aí, obviamente, aumentam muito o número das vendas, né, pessoal? E a segunda que eu coloco para vocês aí, a segunda vantagem competitiva em grandes centros. E aí eu coloco o exemplo para vocês, são essas empresas que se agrupam em galpões, que são considerados grandes centros de distribuição de mercadorias. Pessoal, não sei se vocês já viram esses grandes centros de distribuição, mas é muito interessante quando você observa um aqui no Espírito Santo. Acredito que a gente possa até ter, a gente tem até algumas partes de logística, até na rodovia do contorno, mas não tão grandes, em Cariacica, mas não tão grandes igual em alguns outros estados. Você tem centros de distribuição que são verdadeiros vilarejos logísticos. Por que eu falo isso, pessoal? É como se fosse um pequeno vilarejo de tão grande que é o centro de distribuição. Eu, particularmente, conheço o centro de distribuição que fica na região de Recife, em Pernambuco, que é um centro de distribuição da Americana, Shoptime, Submarino. Você imagina, porque eles são um conglomerado, esses três são um conglomerado. Imagina para transportar os produtos para entregar em todas as casas do Brasil desse aglomerado dessas três empresas, pessoal. É um CD, um centro de distribuição extremamente grande. Por isso que a gente fala que são verdadeiras cidades logísticas. Então, nesses grandes centros de distribuição, geralmente essas empresas elas possuem frotas de caminhões que são entregues em todo o país, ou seja, dentro desse centro de distribuição você tem um parque muito grande, parque que eu falo é o estacionamento, pessoal, que você consegue deixar todos os veículos, os caminhões que vão fazer essa logística de distribuição, esse transporte dessa mercadoria nesse pátio. Beleza? Os custos, eles são reduzidos também, porque pelo fato de você estar estocando os produtos, olha esse exemplo que eu dei para vocês aí, dessas três grandes empresas, você está estocando tudo em um local só. Então você não tem esses custos
diferenciados de ter vários galpões em vários locais. Você está em um único local. E isso te possibilita outra coisa também, que é você ter o gerenciamento daquele controle, todo o planejamento, tudo controlado via software, via chegada de caminhão, saída, conferência de produto, tudo em um mesmo local. Então, por isso que esses grandes centros de distribuição, eles também contribuem para que a sua empresa ela tenha uma vantagem competitiva muito grande. Beleza, pessoal? E aí, no nosso próximo vídeo, a gente continua a falar da última, que eu vou colocar para vocês, vantagem competitiva gerada por meio da nossa Supply Chain Management. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.